Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e prepare para ter toda a estrutura do jogo mudada. Sim, meus amigos, eu estou aqui para poder falar finalmente sobre os Tiara Laments. Pois é, o mais novo deck dentro do Master Duel. Uma das novas cartas que serão lançadas, né, mas é completamente ofuscado, qualquer coisa que não seja o Tiara Laments. Vendo o Sylph, coitado, qualquer outra coisa que venha, não importa. O que importa é que está vindo o Tiara Laments. O deck muito impactante que vai mudar absolutamente tudo dentro do jogo. Hoje eu tô aqui para poder trazer o vídeo falando sobre, apresentando as questões iniciais do deck, né, e tentar imaginar a dinâmica dele para o Master Duel, porque lembre-se, é Master Duel, ranqueada, melhor de um, exatamente. Então vamos tentar entender um pouquinho sobre esse deck. Quem joga o TCG e o OCG tá careca de saber como o deck funciona, afinal de contas ele foi o Tier 0 por muito tempo, no TCG nem tanto tempo assim, mas no OCG, meu Deus, como ele foi Tier 0 por tanto tempo. E para você ter uma noção, ele sofreu muitas listas no OCG no decorrer do tempo e mesmo assim se mantendo relevante. No TCG também ele, na verdade, não tomou nenhuma lista, né? Ele tomou uma lista e tirou ele do jogo. Mas é um deck extremamente forte, competente, versátil e consistente. Então, as estruturas serão bagunçadas dentro do jogo e agora a gente vive um novo mundo, completamente novo, com os Tiara Laments jogando. Eu poderia fazer um vídeo aqui falando sobre absolutamente todas as coisas e implicações que envolvem o Tiara Laments estar no jogo, porque tem muita coisa diferente, sabe? Ele é um deck extremamente versátil, ele é uma engine muito splashable, então vertentes e vertentes estarão presentes. Por exemplo, no Master Duel existe a grama ainda. Então a grama é uma possibilidade de deck que você pode fazer. Você pode tentar meter o Winda no deck? Sim, com certeza é uma possibilidade que você pode ter aí para o deck de Tiara Laments. Então vertentes de deck não faltam. Então, tem isso, tem as questões das cartas que pegam ele, tem isso, tem a questão dos bichos que não vieram para TCG, tem isso, e tem a apresentação inicial do deck. Então eu, ao invés de fazer um vídeo de 1 hora, por que eu posso fazer um vídeo de 1 hora se eu posso fazer tipo 3 de 20 minutos? É isso que vai acontecer. Esse vídeo é para contextualizar o Tiara Laments e apresentar ele para você que não conhece, apesar de ser muito difícil que você ainda não conheça. Dito isso, vamos acompanhar então, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu. Então vamos lá. Muito bem, então depois dessa longa contextualização, vamos entender um pouquinho aqui as estruturas do deck, né? Eu fiz um mini esboço do que poderia ser a estrutura inicial e mais standard do deck de Tiara Laments dentro do jogo, tá? Então, estão chegando no jogo e ele já chegou com cartas mexidas, como eu fiz no meu vídeo falando da banlist do Tiara Laments, você pode acompanhar falando sobre aqui em cima. Antes dos Tiara foram lançadas as hechizos, que já está presente no jogo, né? Então, elas também chegaram semi-limitadas e na última banlist que teve, não sofreram hits. Então você pode usar aqui 3 do Muldora, 2 do Keldor, 2 do Kelbeck e 2 do Aguido, e isso é muito bom pro deck. Vieram as menininhas, na verdade todas as cartas disponíveis pra Tiara vieram todas de uma vez, tá? Sendo que no TCG/OCG foi dividido em coleções, né? Então a primeira leva, pra você que não joga o TCG nem o OCG, a primeira leva de Tiara Laments foi lançado em agosto do ano passado, com todas as cartas que você tá vendo de Tiara Laments aqui, com exceção de, por exemplo, a fusãozinha, né? Que é a Lulucarius, e o Scream também não veio na primeira leva de cartas. De resto veio tudo, e aí só na coleção seguinte do Darkwing Blast, que foi lançado em outubro do ano passado, é que chegaram as cartas restantes. Então são cartas de coleções diferentes, mas que no Master Duel vieram todas de uma vez, tá? Então vamos tentar entender as estruturas básicas do deck. Questão de variantes, variações sobre o deck, eu abordo em outros vídeos. Então, o Tiara Laments, ele é o deck que ele é focado em fusões. Ele faz basicamente fusões. Apesar de você estar vendo o meu deck muito colorido, ele é focado em fusões, tá? Então a engine principal faz isso. E como interage a engine principal? Basicamente, todas as cartas de Tiara Laments vão trigar efeito quando são enviadas para o cemitério com efeito de cartas. Todas elas vão trigar quando são enviadas para o cemitério por efeito de cartas. As menininhas de main deck, que estão semi-limitadas dentro do Master Duel, né? 2 da Meiru, 2 do Halfenix e 2 da Shailin, elas variam ali de nível, né? São no nível 4, 3 e nível 2, o que te ajuda a fazer muita coisa diferente, mas todas elas, apesar de ter distinções entre elas, têm um efeito em comum, que quando são enviadas para o cemitério por efeito, elas vão trigar efeito no cemitério e te permite fazer uma fusão, qualquer fusão do jogo, usando ela mesma como material
e outras cartas que você tiver no cemitério, campo e mão. Tá? Todas elas vão trigar efeito dessa forma, fazendo fusão, usando ela mesma de material e outros monstros do cemitério, campo e mão. O que te habilita é isso que deixa ela splashable. Você pode usar ela com qualquer deck de fusão que já existe, como o próprio Destro, por exemplo. Ela te ajuda a fazer qualquer fusão. Você pode usar ela e um bicho, sei lá, qualquer bichinho ali no cemitério, um Albite, por exemplo, e você faz um Lubellion, que faz outra fusão genérica também. É um exemplo do que você pode fazer. E elas têm esses efeitos aí, né, em comum. Todas elas têm esse efeito em comum. Todas as outras trigam quando você enviado pro cemitério pra fazer alguma coisa, mas as principais são elas. E aí, como você pode ver, tem 3 nomes diferentes que fazem fusão, então você tá restrito a fazer 3 fusões por turno, somente, tá? Elas têm diferenciações nos efeitos. Por exemplo, a Meiru, que é a nível 2, se ela é normal ou special, você manda 3 cartas do topo do deck pro cemitério. Essa é uma tônica bem comum nesse deck, porque como as menininhas e todas as tuas cartas do deck trigam quando são enviadas pro cemitério por efeito, uma das formas mais eficientes de fazer isso é mandando cartas do topo do deck pro cemitério, milando cartas. E aí por isso que cartas como Grama, por exemplo, passam a ser uma opção para esse deck. É importante frisar que esse deck ele é muito fácil de ser abordado de maneira win more, né? Que no Master Duel parece que as pessoas gostam disso. Win more é a expressão usada para tentar ganhar quando você já está ganhando. Entende? O que o deck de Shara Laments faz já é bom. Quando você tenta estourar isso com esse tipo de cartas que eu coloquei aqui embaixo, deixa mais forte, até pode deixar. Mas o que você faz aqui já é o suficiente, entende? Por isso que eu tô tentando abordar primeiro essa versão. Então a Meiru, Normal Special, mila 3 cartas topo deck pro cemitério, quando é enviada pro cemitério faz uma fusão, devolvendo materiais, incluindo ela mesma do campo, cemitério ou mão, pro deck, pra poder fazer uma fusão. A Halfenis, ela tem um efeito que, quando o seu oponente ativa um efeito de monstro no campo especificamente, ela ativa o efeito da mão, se invoca e mila 3 cartas, tá? Inclusive, é uma das formas que tem de você interagir no turno do oponente, porque o Shara Laments tem essa propriedade. Não é o seu turno, é o nosso turno. Então tem potenciais Halfenis que podem ser ativadas da mão quando você está tentando fazer alguma jogada, e aí ela vai milar 3 cartas. E nessa milada de cartas, muita coisa pode acontecer. E eu já abordo um pouquinho disso um pouco mais na frente. Por fim, a última menininha, que é uma das melhores, principalmente com hechizos, mas uma das mais underrated, é a Shailin. A Shailin, eu considero ela sendo muito importante no deck, tá? Todas são, mas ela talvez seja a menina mais importante. Porque na mão, ela tem um efeito que você vai poder fazer Special Summon dela da tua mão. E aí você manda uma carta da tua mão pro cemitério. E mila 3 cartas depois disso, tá? Ela é muito importante porque ela vai jogar a carta da tua mão fora, milar 3, e essa carta que você jogou provavelmente vai ter efeito. Essas aqui, elas precisam milar aleatoriamente os hechizos, por exemplo. Mas quando você tem o Shailin plus hechizo, isso é muito bom, porque você tem potencial de descartar Aguidos, Kelbecks, Muldoras e Keldos, por exemplo. Então uma coisa que você pode fazer quando você tem o Shailin, por exemplo, é você dar o Keldo, que já existe no jogo, né? Então acho que os hechizos eu não preciso explicar aqui. Você pode dar o Keldo, descartar alguém, e aí você descartar um outro hechizo e buscar um Miller, né? Que são os Kelbecks e Aguidos. E aí sim, a tua Shailin dá efeito da mão, se invoca, descarta esse Miller que você pegou pra mão, mila 3 com a Shailin, e aí no Miller que você descartou, mila mais 5 cartas. Ambos milam 5 cartas no caso, né? Fazendo com que você mile muita carta. Pra quem não tá ligado, a sinergia com os hechizos está aí. Porque como eles trigam um efeito quando são enviados pro cemitério, não só essas menininhas aqui, que tem apenas 6 no deck, mas todas as cartas de Shara Laments, incluindo as traps, tem efeito quando são enviados pro cemitério dessa forma, por efeito. Por isso que mandar carta do topo do deck pro cemitério é muito importante. Por isso que todas elas milam, e aí que entram os hechizos, né? Os Kelbecks e os Aguidos, que quando eles são enviados pro cemitério do deck ou da mão, eles vão mandar, ambos os jogadores mandam 5 cartas do topo do deck pro cemitério. E você faz isso tentando achar suas cartas boas, certo? Então essa é a sinergia. Para poder completar a chave aqui de meninas, né, de monstros Shara Laments de main deck, na verdade, a gente tem a Reinhardt, que foi o único de main deck que não foi mexido, né? Do main deck veio mexido o Meiru, a kit veio limitada, né? Porque eu tenho 2 kits aqui, a kit veio limitada. Tem 2 Meiru, 2 Halfenis, 2 Shailin, mas a Reinhardt não veio mexida. Inclusive o campo também veio limitado, né? Que é o Perle Reino. A Reinhardt não veio mexida. E o efeito dela é o seguinte: se ela é normal ou special, você vai poder simplesmente mandar um monstro Shara Laments do teu deck pro cemitério. A sinergia aqui é clara, né? Todas elas têm um efeito quando são mandadas pro cemitério, e tem um bicho que quando ele é normal summon, ou special também, mas geralmente normal summon, ele pode mandar uma dessas menininhas que vão trigar efeito, usar ela mesma do cemitério com a própria Reinhardt do campo para fazer uma fusão, certo? Esse é o primeiro efeito dela. O segundo efeito dela, lembra que eu disse que toda carta que vai mandada pro cemitério triga efeito? Sim, é um deck desgraçado, toda carta nesse deck é boa. Então, quando ela é mandada pro cemitério por efeito, você vai poder ativar o efeito dela no cemitério, invocar ela do cemitério e jogar uma carta Shara Laments da tua mão
pro cemitério, certo? E aí, se ela não tiver dado efeito ainda, se ela é special do cemitério dessa forma, ela vai dar efeito e milar mais uma carta. E a carta que você mandou da mão pro cemitério vai também intrigar um efeito, certo? Então são as cartas, os monstros de main deck. A gente sai um pouco dos monstros e entra agora nas spells e traps, pelo menos, pra gente poder entender um pouco e entrar no extra deck, que é a parte forte também, né? Tudo é forte, mas enfim. A gente tem aqui a Scream, que ela diz que se um monstro é normal ou special, qualquer monstro do oponente conta também, enquanto você controla um Tiara Lamentis, você vai poder mandar 3 cartas do topo do deck pro cemitério. Simplesmente. E aí, pelo resto desse turno, todos os monstros que seu oponente controla perdem 500 de ataque. Quando a ideia é passar com o screen na mesa, por isso que tem 3 screen aqui, por exemplo. Porque o screen no campo com o normal summon de qualquer tiara, pode ser a Meiru, pode ser a Reinhardt, pode ser qualquer tiara Lamentis, vai milar 3 cartas e ela fica lá. Isso quando chega o turno do oponente, lembra que eu falei de que não é o teu turno, é o nosso turno? Aí dá uma degringolada nessa possibilidade. Porque se tu par Halfen's na mão com o screen ativado é muito sinistro, porque aí você vai milar 6 cartas no turno do oponente. E é muito difícil que você não acerte efeitos, tá? Muito difícil que milando 6 cartas você não acerte pelo menos um efeito. E é só disso que eu preciso. Um efeito pra conseguir fazer alguma coisa. Por isso que ele é um deck que tem a capacidade de poder parar dependendo da situação. Eu tomei o Maxi, olha, tem coisas aqui pra eu fazer, tá? Eu posso esperar e tentar jogar no teu turno. É uma possibilidade completamente real, certo? Então o screen te ajuda nesse sentido. E quando é enviado pro cemitério com efeito, você vai poder adicionar uma trap Tiara Lamentis do deck pra tua mão. Temos 3 traps, mas acho que no jogo não serão usadas 3 traps. Que vão ser usadas apenas 2, que é o Salik e a Crime, tá? O Salik, basicamente, ele tem um efeito que é o seguinte: se você controla um Tiara Lamentis, você vai escolher um monstro de efeito no campo. E aí você vai negar os efeitos daquele monstro e mandar um Tiara Lamentis pro cemitério. Mande um monstro que você controla pro cemitério, mas você vai mandar geralmente um Tiara Lamentis. Então precisa ter um Tiara no campo para manter a Salik ligada. Mas uma vez que a Salik esteja ligada, vai negar um efeito de um bicho e jogar um monstro do campo pro cemitério. Sabe o que significa? Fusão, né? Significa mais fusão, porque você jogou um Tiara Lamentis do campo pro cemitério para negar o efeito de um monstro e ao mesmo tempo fazer uma fusão no turno do cara. É isso, é isso. Percebe novamente o que tem aqui entre Halfen's e Salik ser topado? Pois é, eu posso dar o Halfen's, eu errei o Halfen's? Tudo bem, o Salik ligado. Posso ativar, negar um efeito de um bicho teu e jogar a Halfen's que eu invoquei pro cemitério. Ela errou os efeitos, milou 3 errou. Tudo bem, joga o Halfen's com o Salik, Halfen's efeito, volta, faz fusão, blá. É isso que acontece, tá? Um ponto que é importante frisar é que, apesar de terem poucas fusões, você vai fazer efeitos delas, você vai fazer mais fusões mais vezes, né? Porque elas voltam os materiais pro deck, então elas se reciclam, tá? Isso é um ponto importante. O efeito de cemitério é que se ela é enviada pro cemitério, por um efeito, você vai poder adicionar um monstro de Tiara Lamentis no deck. A trap, uma das traps que interage com o oponente, tem efeito que quando é enviada pro cemitério, te dá um rota. Inclusive o Foolish Goods é uma carta interessante, mas tem tanta carta boa que não cabe, não precisa usar Foolish Goods. Mas é uma possibilidade. Da Foolish Goods, acerta um Salik, Salik efeito, pega uma carta, um monstro de Tiara Lamentis. Porra, a trap tem esse efeito, tá ligado? 2 efeitos excelentes. Pra fechar, com chave de ouro, ou não, você tem aqui a Crime, que ela é uma counter trap, então você busca ela durante a jogada, tá? Todas as cartas são buscáveis, tá? Todas elas, com exceção do campo. Pelo menos não com a engine, porque ela não tem Tiara Lamentis no nome. A trap, a counter trap, ela diz que quando uma spell trap ou efeito de monstro é ativado enquanto você controla um Tiara Lamentis, você vai negar a ativação e se fizer, devolve a carta pro deck. Isso é bem importante. E aí você manda um monstro da tua mão pro cemitério, tá? Podendo trigar de novo mais tiaras, hechizos e afins. Esse é o efeito dela, tá? E se ela é enviada pro cemitério por um efeito, você vai poder escolher um Tiara Lamentis que está banido, monstro banido, e adicionar de volta pra tua mão. A outra carta que existe é o Meta Noise, mas o Meta Noise depende muito de metagame, né? E porque se você controla um Tiara Lamentis, você vai poder escolher um face up onde controla, botar ele face down e jogar um Tiara do deck pro cemitério. Ela dá um Foolish um Tiara no turno do oponente, mas o efeito dela é colocar um monstro face down. Essa interação é ruim contra Tiara Lamentis, tá? Porque os monstros face down podem ser usados como material de fusão. Mas dependendo do formato, tem Splite aqui por algum motivo. Beleza, o Meta Noise é bom, mas não vai ser usado. E aí o efeito de quando ela mandar pro cemitério é que ela pega um Tiara do monstro do cemitério e recicla pra mão. Como você pode ver, todas as cartas são boas, tá? Então, esses são simplesmente uma deck de Tiara. Consiste em você sair bilando suas cartas e acertar efeitos bons. É basicamente isso. A gente vai pro extra deck agora pra poder falar das menininhas de extra, né? Eu não vou falar das cartas mais genéricas, mas eu vou falar só das fusões, né? Que são as cartas novas aqui do deck. A primeira dela é uma das cartas mais quebradas do jogo, que é a Kit Kalos. O efeito dela é o seguinte, ela é feita com um Tiara mais um Aqua, tá? Todos os Tiara Lamentis são Aquas, com exceção da Reinhardt, que é o Warrior.
certo? Então, mas ela é um Tiara Laments. Então se eu tenho um Reino Heart no campo, por exemplo, normal summon Reino Heart efeito, jogo um Meiru, por exemplo, eu vou dar efeito do Meiru, ela é um Aqua, e vou usar ela do cemitério como material e a Reino Heart do campo. Reino Heart é um Tiara Laments. Então eu chego na kit aqui com uma variação gigantesca de cartas. O efeito dela é o seguinte: se ela é special invocado, você pode escolher pode pegar um Tiara Laments do teu deck e aí você adiciona para tua mão ou joga do deck pro cemitério. Simplesmente isso. Ela faz as duas melhores coisas para o deck. Ou pega do deck pra mão, ou joga do deck pro cemitério. E aí é que entra a interação de poder fazer fusão no turno do oponente, porque isso te habilita muitas coisas diferentes. A gente vai falar das outras fusões, mas você vai ver como isso vai desencadear coisas, desencadear efeitos, tá? Ela tem mais 2 efeitos, como se não fosse o suficiente. O segundo efeito é que você vai poder escolher um monstro que você controla como custo. Aí você vai fazer Special Summon de um Tiara Laments da tua mão ou cemitério, certo? E se você fizer isso, você joga o monstro que você deu alvo pro cemitério, por um efeito, certo? Mas ela tem um outro efeito, que se ela é mandada pro cemitério por efeito de cartas, você mila 5 cartas. Entende a maldade aqui? Entende a putaria que tá acontecendo aqui? Se você fizer uma jogada bem standard, normal summon reino, efeito, dump Meiru, Meiru efeito, se usa como material, usa reino do campo, faz uma kit. Kit efeito. Aí depende do que eu quero fazer, tá? Depende do Tiara que eu quero pegar. Geralmente eu vou pegar ou a reino ou a Meiru, o que faltar. Nesse exemplo, eu vou pegar a Meiru, por exemplo. Eu dou o efeito da kit, dando alvo nela mesma, jogo ela do campo pro cemitério e invoco a Meiru da mão que eu busquei com a kit. Nisso, a Meiru triga, mila 3. A kit triga, mila 5. Eu milo 8 cartas aí, do nada, tá? Se eu tiver feito a fusão de alguma outra forma, inclusive ela é nível 5, então Instant Fusion, best card do deck, eu posso dar Instant Fusion, invocar direto a kit, que dá efeito e pega Reino Heart, tributa a kit, invoca Reino da mão, milo 5 com a kit e a Reino Heart manda o nome que eu precisar. É simplesmente roubado. Roubado. Essa carta é sinistramente forte, tanto que no TCG e no OCG ela foi banida, extinguida da face da Terra. E não vai demorar pra acontecer isso no Master Duel não, tá? Enfim, mas ainda existe e ela veio limitada, então ainda é uma opção. A gente passa para as outras fusões para você entender melhor as implicações do que significa fundir no turno do oponente. A gente vai falar da Lulucaros, né? O nome dela é Rucaros, mas enfim, você vai tentar se acostumar com o jeito que eu falo o nome das cartas. Eu chamo ela de Meiru, eu chamo ela de Halfling, eu chamo ela de Shailin, eu chamo ela de Lulu. É isso. Então a Lulu é feita com uma kit, que é essa rapariga aqui, junto com qualquer outro Tiara Laments. Simples de fazer, né? Simples porque a kit é o que você sempre quer fazer e a kit sempre vai estar no cemitério para você poder voltar pro deck e fazer a Lulu. E no outro turno, olha só, eu tenho um kit de novo, mesmo estando limitada, porque eu reciclei ela para fazer uma fusão. Entende? A Lulu, ela é uma carta que põe pressão, né? Essas duas fusões aqui, elas são cartas de muita pressão, porque até agora o Tiara não conseguiu fazer algo objetivo nos baseados nos efeitos que eu falei. Ele faz fusões, faz, mas onde eu chego, entende? E aí é que a gente começa a falar das cartas de fato, porque você pode fazer muita carta do extra deck, mas na engine você faz a Lulu, que ela diz o seguinte: outros Aquas que você controla não pode ser destruído por batalha, simplesmente, outros Aquas não podem morrer por batalha. Beleza, a gente segue pro outro efeito dela, que é o seguinte: quando o seu oponente ativa uma carta ou efeito que inclua um Special Summon, carta ou efeito que inclua um Special Summon, Quick Effect, você pode negar a ativação, e se fizer, destrua a carta que você está negando e mande um Tiara Laments card da tua mão ou face up do campo pro cemitério. Novamente, sabe o que significa? Entregar efeito de Tiara Laments enquanto nega a carta do cara, tá? Mas e se eu precisar negar e jogar ela mesma fora? O que acontece? Aí é que entra o efeito, né? Que todas as cartas têm que ter efeito no cemitério, por algum motivo. Se esse Fusion invocado card é mandado pro cemitério por um efeito, incluindo dela mesma a conta, tá? Você faz Special Summon dela de novo. Mas detalhe, essa é o Fusion invocado card é mandado pro cemitério por um efeito, tá? Então, se eu faço a Lulu no campo, você tá tentando me dar Nibiru. Dependendo da situação, eu posso dar Lulu. Lulu efeito. Eu já triguei o nome de todos os meus Tiara. Eu não quero mandar Tiara da minha mão pro cemitério, eu quero guardar Halfend para um turno do oponente. Então nisso, eu posso dar efeito da Lulu do campo, jogo ela do campo pro cemitério, nego o Nibiru e destruo. Lulu no cemitério efeito, volta. Eu tenho mais uma negação. Só que dessa vez, se ela morrer por efeito, ela não revive mais, tá? Porque ela voltou do cemitério. Ela não é mais um Fusion invocado card, ela é um bicho que veio do cemitério, tá? Então é importante essa distinção. Mas enfim, simplesmente uma carta que nega cartas ou efeitos que fazem sumo. Pra finalizar, a última carta de Tiara que a gente vai falar aqui é a Kaleido Heart. Eu esqueci de falar do campo, mas enfim. A Kaleido Heart, ela é o mais custoso de fazer, né? Porque ela pede um material específico, que é a Reino Heart, que é esse cara aqui, né? Ela é feita com o Reino Heart mais 2 Aquas. Então, Reino Heart mais qualquer 2 Tiaras, tá? E vai ter Tiara redundante. Se a Meiru já ativou o efeito e tem Meiru no cemitério, eu quero voltar ela pro deck. Então eu volto ela, Reino Heart e outro Tiara qualquer. Inclusive as fusões.
e aí eu faço ela. Ela tem o seguinte efeito, ela não pode ser usada como material de fusão, tá? Então você não pode reciclar ela do cemitério. Não pode voltar ela pro deck pra tentar fazer ela de novo, a não ser que seja com os teus shufflers, tá? Isso é bem importante. E aí o efeito é o seguinte, se esse card é special invocado ou se Aquas são mandados pro cemitério por efeito enquanto essa carta tá no campo, o Kaleido Heart tá no campo, você escolhe uma carta que não te controla, devolve ela pro deck. Simplesmente isso, tá? Então, duas formas diferentes, você pode acertar efeito de Tiara no turno do oponente. Lembra quais são as formas? Scream, Mila 3 de turno do oponente, Halfen's, Mila 3 de turno do oponente, Sally, que manda um bicho do campo pro cemitério no turno do oponente, Crime, joga uma carta da mão pro cemitério no turno do oponente. Tudo isso. E aí, possibilidades não faltam pra poder trigar a Tiara no cemitério pra fazer fusão. E aí você faz uma Kaleido Heart, que entra, é special, dá efeito, alvo numa carta do cara, volta pro deck. Show de bola, tá? Se você já tiver Kaleido Heart no campo e acertar Tiara no cemitério, Tiara for mandada pro cemitério por efeito, ela também intriga. E também dá alvo em uma carta do cara e volta pro deck, tá? É como se fosse o Shurug do Tri-Brigade, só que pro Tiara Laments. Mas não é suficiente não, isso aqui é bom, porra nenhuma. Ela tem um outro efeito. Se essa carta é mandada pro cemitério por efeito de carta, você pode Special Summon essa carta do cemitério, e se você fizer, você manda uma carta de Tiara Laments do deck pro cemitério. Esse efeito é completamente necessário, mas ele existe, tá? Então, jogadas e jogadas e jogadas. Eu passei com Kaleido no campo, eu posso dar o Salik do campo, negar um efeito de um monstro do oponente, jogar a Kaleido aqui. Ih, rapaz, acabou a música, né? Eu posso jogar a Kaleido do campo pro cemitério pra negar o efeito com o Salik, né? O efeito de monstro. E aí a Kaleido morre, vai pro cemitério. Foi pro cemitério com efeito? Efeito, volta, special. E joga um bicho pro cemitério, que vai fazer fusão. Entrou, efeito, volta uma carta do cara pro deck. Mano, as cartas são quebradas, tá? Quebradas. Pra finalizar, eu só vou falar então, por fim, do Perle-Reino, né? Que é uma das cartas mais importantes também. E ela veio limitada de main deck. Isso machuca, porque todas elas aqui são limitadas, são semi-limitadas, mas elas são buscáveis de N formas. Essa carta não é buscável, tá? Não é buscável. Porque ela não tem Tiara Laments no nome. Ela diz o seguinte, quando ela é ativada, você adiciona um Tiara Laments ou um Visas do deck pra tua mão. Você vai pegar o Tiara Laments aí 100% das vezes, porque você não vai usar Visas, a menos que você use Scary Claw, mas não precisa. Enfim. Então você busca um Tiara do deck não. Ativa e busca um Tiara, já é bom. Segundo efeito, Tiara que você controla ganha um 500 de ataque. Isso também é bom, pra te ajudar a lidar com situações adversas e bater no oponente. Fusões e Tiara ganham 500 de ataque, isso é muito bom. E pra finalizar, e aí esse efeito comba perfeitamente, lindamente bem com os Ishizos, é que se Tiara Laments, monstros que você controla ou que estão no cemitério, voltam pro deck ou extra deck, enquanto o Perle-Reino tá no campo, você pode escolher uma carta no campo e destruir ela. Simplesmente, as aplicações aqui também são muitas, muitas. Eu posso ter o Perle-Reino, eu posso estar locado e não conseguir mandar carta pro cemitério, mas se eu tenho um Tiara Laments no campo e eu voltei algum bicho pro deck porque eu errei o Tiara de efeito ou tive o Tiara negado, eu posso dar efeito do meu Shuffler no cemitério, né, Muldora ou Keldo, voltar um Tiara Laments pro deck, só pra voltar, trigar o Perle-Reino e matar meu próprio bicho. Porque aí meu bicho cai no cemitério e degringola efeitos. Ou no turno do cara, eu posso ter um Shuffler, ou Keldo ou Muldora, devolver duas cartas do oponente e uma Tiara minha pra trigar efeito do campo e matar uma carta do oponente. Eu posso matar o Fountain do Rannick, coitado. Eu posso matar um gigante que o cara invocou, coitado. Eu posso matar um monte de bicho diferente, tá ligado? É muito opressivo, é muito opressivo. E são as principais coisas do deck de Tiara Laments, tá? Tem um monte de variações diferentes que eu poderia falar sobre esse deck, mas por hora eu vou parar a apresentação por aqui, tá? Agora a gente chega em alguns outros pontos muito fortes do deck. Muito fortes. Nessa proposta de milar cartas, o Ishizo tem a mesma propriedade que todo mundo já conhece no Master Duel atualmente, né? No cemitério, eles podem voltar 3 cartas de qualquer cemitério pro deck de maneira quick, se eu tenho o Muldora ou se eu tenho o Keldo, ambos fazem a mesma coisa, e os Kelbecks e Aguidos conseguem milar 5 cartas ambos, né? Então, várias coisas são importantes aqui nessas cartas especificamente. Primeiro, vocês viram que os Tiara Laments trigam efeito quando são enviados pro cemitério, por efeito de cartas. E elas precisam ser usadas como material de fusão. Então, uma dinâmica bem interessante é que os Ishizos, que são usados no Tiara Laments, são muito bons contra o próprio Tiara Laments. E aí que entra de você conseguir setupar o cemitério milando múltiplas cartas, porque você acerta efeitos e setupa interação diferentes, tá ligado? Não só monstros no campo. Você setupa traps e você setupa Shuffler no cemitério com Perle-Reino ligado. Porque isso é pop, isso é DD Crow, na Mirror Match inclusive, né? O cara acertou lá um Meru efeito. Chain Muldora no cemitério. Volta a Meru do cara, perde o alvo de fusão, não resolve a fusão.
É muito importante os Shuffler nisso, por causa disso, né? Não só em Mirror Match, mas em qualquer deck que você queira usar que não seja um Tiara. Os Shufflers são muito importantes, tá? Muito importantes mesmo. Outra parada é que você não ouviu eu falando aqui em momento algum locar pro resto do turno. Tá ligado essa carta aqui? Ela é muito boa, né? Sim, você ativa ela, manda materiais de deck pro cemitério e faz uma fusão. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas você fica locado em poder fazer só fusão pro resto do turno. Só fusão. Então o Desp acaba perdendo um monte de possibilidade que ele poderia ter no deck. Certo? Um monte de possibilidade. Com links, por exemplo. Você não pode fazer. Eu não posso dar Normal Summon Trager, linkar fora, porque eu tenho um Branded Fusion lá, pro Trager dar efeito, banir, pegar a Branded Fusion de volta e ativar. Porque eu fiz um link no turno, tá ligado? Porra, não posso fazer isso. Então o Tiara ignora completamente isso. Você pode fazer todos os monstros desse deck do jogo. Isso também é uma das coisas que dinamizam muito o jogo dele, porque eu tenho pouca fusão no extra deck. Aí você varia o que você pode fazer, né? Kit pra startar a jogada, Lulu pra passar no campo pra negar cartas, o Kaleido pra flutuar, o Mudragon, que é uma peça de combo, né? Não deixa os teus bichos sofrerem alvo, e também é peça de combo pra poder fazer uma fusão, mantendo um bicho no campo. E o Dragon's Tapilha aqui também é interação, né? Porque uma coisa que é muito importante desse deck, por isso que é bom milar e ter muita carta, é porque eu não quero usar material da minha mão nem do meu campo, de preferência. Eu quero usar do cemitério sempre que eu puder, porque aquelas cartas já estão lá. Eu uso do cemitério pra fazer alguma coisa. E aí o Mudragon entra muito nisso, né? Porque eu uso 2 Tiaras do cemitério pra invocar uma fusão no campo de nível 4. Isso me ajuda de várias formas. É corpo para eu poder fazer links. E aí eu tenho o Elfo, eu tenho a Rita Preta, que é muito importante, da Rita Preta roubando o kit do oponente, roubando algum tiarazinho desse para fazer efeito para você. Fênix, de versatilidade. Rita Azul Marrom, por exemplo, né? Porque ela rouba Mudoras e Keldos e Kelbecks do oponente, só para ter um Special Summon nível 4. E o Special Summon nível 4 é primordial nesse deck por várias razões. Uma delas é Bagusca para ganhar tempo. Uma delas é Dueler, todos os monstros ganham efeito no cemitério. Então, em uma Mirror Match, fazer Dueler é absurdamente bom. Imagina um Desper, você ter a chance de fazer um Dueler. Você não tem. No Desper, no Tiara Laments, você tem. Você pode fazer, além de tudo que eu já disse, você pode fazer um Dueler, porque ficou 2 bichos nível 4 lá no campo. E outra carta muito importante é o Ridur, porque o Ridur, pra quem não sabe, ele detacha material com efeito. Não é custo de detachar, é igual o gigante que é do Splite, é efeito. Então eu posso fazer no meu turno, colocar ali, eu fiz Special Summon de um Shailin, errei todos os efeitos. Normal Summon de um desse bicho aqui, tá? Mudora. Exceed Summon, posso fazer o Ridur, dá efeito, detacha, foge, ele se bane, e aí a minha Shailin vai pro cemitério como efeito. Aí ela dá efeito e pode fazer uma fusão, por exemplo. Né? Então ele é muito, muito importante, e também é importante porque eu já usei Shailin no meu turno. Eu quero usar sempre as três meninas pra fazer fusão no meu turno. Mas eu já usei, Shailin tá no campo. Eu coloco o Ridur em cima, Ridur vai dar efeito, tem potencial de roubar alguma coisa, ele fica flutuando, indo e voltando, e ele é um bicho grande. E aí isso me dá a possibilidade de ter garantidamente um efeito de fusão no turno do oponente. E eu quero fazer fusão no turno do oponente, porque aí degringola tudo. A fusão no turno do oponente significa tanta coisa diferente, porque eu faço a kit no teu turno, você deu uma mão no bicho efeito. Special Blue efeito, tá ligado? Sei lá. Eu dou Halfens, Halfens, acertei um Tiara Laments, eu faço o kit efeito, joga Reinhardt efeito, descarta um efeito da minha mão, se invoca, efeito da carta que eu descartei, efeito da Reinhardt no campo, e aí eu posso fazer Lulu pra negar uma carta tua, eu posso fazer Reinhardt pra voltar uma carta tua pro campo, eu posso fazer Tapilha pra poder negar o efeito de um bicho teu e diminuir o nível dele. É tudo isso que eu posso fazer, tá ligado? No teu turno, antes de eu ter setado cartas, antes de eu ter colocado o monstro no campo. Isso é uma das paradas mais sinistras, tá? Pra poder completar tudo isso, a gente vai entrar só um pouquinho na dinâmica do Tiara Laments dentro do Master Duel, tá? Então, falei aqui das cartas, dos efeitos principais, do main deck, do extra deck, da versatilidade que ele tem, né? Inclusive o Diviner, obviamente todo mundo já sabe, né? Que ele pode ser normal summon e jogar qualquer um desses bichinhos aqui pra milar 5 cartas. E você tem o Elfo, que o Elfo é muito forte, porque você pode fazer jogadinha setupada de Elfo. Dá pra fazer IP, que é uma coisa que muita gente usava no começo do Tiara Laments aqui no TCG. Eu não sei se é a melhor carta pra pôr, mas eu vou pôr aqui só de exemplo, tá? E aí, se você mila esse único Diviner no turno do oponente, no teu turno, perdão, você pode dar o Elfo, e aí o Elfo invoca de volta esse Diviner, que se você não tiver Shuffler, você pode milar um Shuffler pra ter interação diferente no cemitério, e ela vira nível 6, e aí com qualquer nível 4, ela vira Barone, por exemplo. Você tem Barone com Diviner, tem acesso a ela. E se você quiser, você pode usar NTs, sei lá, porque aí no turno do oponente você dá Elfo, invoca Diviner feito, joga um NTs, e o NTs mata uma carta do cara. Joga um Shuffler, joga um Miller.
é muito versátil. E existe Snow, né? A Snow, você acerta ela, fica lá de cash, bane um monte de carta do cemitério do cara, do teu cemitério e buca um bicho do cara. É forte pra cacete. Mas uma dinâmica que eu acho interessante a gente falar é do Tiara dentro do jogo, tá? O Tiara, como vocês puderam ver, é um deck que tem muita ferramenta diferente. Ele é extremamente versátil. Inclusive, uma versatilidade que eu aconselho que você tenha é usar o Heartbeat, porque ela é um Mystical, eu não falei dela, né, mas ela faz o seguinte: escolhe uma Spell Trap no campo. Ou se você controla um Visas, você escolhe duas. Mas aí você devolve aquela carta que você deu alvo pro deck e manda uma carta da tua mão pro cemitério. Ela não precisa ter Tiara pra fazer o efeito, tá? Mas você precisa mandar uma carta da mão pro deck. Da mão pro cemitério, perdão. Isso pode trigar Tiaras teu, né? Por que isso é importante? Porque a Kit, perdão, ela busca qualquer carta Tiara Laments, desde os monstros, desde a Spell, desde as Traps. Você pode pegar essa carta também, se você tem ela sozinha no deck, beleza, eu posso fazer ela, dar efeito, buscar essa carta, ativar ela, tirar uma Floodgate, tirar alguma carta que atrapalhe, tá ligado? Alguma carta contínua dessa. É importante ter, porque o Master Duel é melhor de um, né? Tem várias opções, mas por exemplo, como tem menos Perle-Reino, e o Perle-Reino te ajuda a jogar dessa forma, né? Porque você ativa o Perle-Reino lá, mila cartas, eu tenho alguma coisa me travando muito forte, eu posso dar um Shuffler, devolver a Tiara do cemitério pro deck, pra trigar o Perle-Reino e matar uma carta. Isso me ajuda a jogar em volta de Floodgates, por exemplo. Mas como tem menos dela, Vagabundo pode até tentar usar Trivikarma ou alguma carta assim, nem sei se tem Trivikarma no Master Duel, mas enfim. Mas aí o Heartbeat te ajuda a lidar com esse tipo de carta. Você consegue lidar com N coisas diferentes, tá? Esse aqui é um exemplo. E aí isso é importante pra dinâmica do Master Duel melhor de um, né? Outra coisa que é importante também é a interação com essa carta aqui, tá? No TCG nós não nos deparamos com essa carta, não nos preocupamos com elas, mas no ACG existiu, né? O Tiara com o Maxi. E no começo eu via muitas decks usando o Maxi, depois eu vi pessoas até abandonando de usar o Maxi. Dá pra você até jogar sem essa merda, tá ligado? Aqui estamos sendo conservadores como jogadores de TCG medrosos com o Maxi, por isso temos Ash, temos Maxi, temos Crossouts e temos College. Não sei se o deck ele pode ter essa dinâmica, né, de ser bom o suficiente sem precisar usar isso, e eu posso usar outras cartas. Eu tomei o Maxi, eu faço jogada curta, eu faço Kit, eu pego o Salic, eu seto o Salic, aí eu posso usar TTT ao invés de usar esse tipo de carta. Eu dou TTT, olho a mão do cara, tiro uma carta de jogada dele e passo lá com Kit e Salic setado. Tá ligado? Se eu tiver, pode ser que eu tenha Half Hands na mão, tá ligado? Então isso já faz, se eu tiver Screen, então, porra, melhor ainda, e é Tree Off de Screen, né? Então eu posso, imagina isso, você dá dá normal summon Reinhardt, mila uma fusão e dá efeito da Kit. Aí quando você ia fazer a fusão, o cara dá Maxi, toma, tá bom, eu tenho um Screen aqui, eu posso milar as cartas agora ou não, é bom milar pra acertar Shuffler, né? Pego a Kit, pego o Salic, seto o Salic e passo pro cara. Se eu fizer alguma parada e tiver um Half Hands, por exemplo, cara, fudeu, eu vou dar o Salic, vou negar um bicho do cara, vou jogar essa mina, vai milar 5 cartas, essa mina entra e mila mais 3, e aí eu posso fazer fusão no turno do cara, tá ligado? E isso, eu vou voltar a Kit, vou fazer a Kit novo, Kit vai dar efeito, vai mandar mais um material, que vai dar efeito, vai fazer a Kaleza, que vai... Muita coisa. Então, o Maxi me parece que, apesar de ser sim opressivo, mas me parece que é contornável via decklist. Então eu não sei se uma decklist com Ashes e Maxi vai ser muito viável, porque isso pode ser coisa só nossa, do TCG, mas que na prática talvez não precise, porque muitas decklists do ACG não usavam. Eu posso estar falando besteira, tá? Mas é uma possibilidade de talvez você não precisar de tantas coisas assim. O vídeo ficou gigante, né? Eu fiz aqui um vídeo, já tem... Nossa, tem 33 minutos, cara. Eu achei que tinha falado 20 minutos aqui. Enfim, eu vou parar por aqui, tá? Ainda tem muita coisa pra poder falar dele, né? Então, um monte de coisa. Tem as cartas one-off que você precisa buscar. Beleza, eu dou Shuffler, volto as cartas one-off pro deck e uso elas depois, busco elas depois. É uma possibilidade. Tem as cartas a serem usadas contra o deck, tem vertentes diferentes de decks a serem usados, tem a putaria de não ter trago Bichel, só de, como você pode ver, ele tem nível 2, então dá pra usar com Splight, que é uma coisa que era usada no TCG, dá pra usar com Branded, dá pra usar com Caos, com os Punks, tem muita vertente diferente, mas por hora é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.